A salvação é individual. A salvação é uma coisa particular. Ninguém pode salvar para o outro. Cada um tem que fazer a sua parte. Os escolhidos de Deus foi sempre uma minoria. A maioria nunca aceitou a verdade. Sempre quando você vê um grupinho pequeno, uma individualidade, é assim, não é a maioria não. No dilúvio só existia um justo, Noé. Então por que salvar 8 pessoas? Se só Noé era justo. Porque a Bíblia não fala de outro justo além de Noé. E se só ele era justo, por que salvar 8 pessoas? A resposta é simples. Os outros salvaram pela influência do Pai. Pela influência do Pai, o outro será salvo. A Bíblia diz assim, e será salvo tu e a tua casa. Mas aí a casa de Noé foi salva também. Mas foi salva somente das águas do dilúvio. A Bíblia não fala que eles foram salvos para a eternidade, para morar com Deus nas mansões eternas. Não fala isso não. A Bíblia fala que eles foram salvos das águas do dilúvio. E Ezequiel 14:14 diz assim, ainda que tivesse no meio dela, da terra, esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça salvaria apenas a sua vida. Agora, falando agora dos tempos finais, da salvação para a eternidade, para morar com Deus, o profeta, Deus fala pelo profeta assim, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem na terra, eles não poderiam salvar os filhos deles, a família deles, para a eternidade. Porque para a eternidade a salvação é individual. Pela justiça de Noé e de Ló, os filhos deles foram salvos das águas. Mas no final da história, a salvação não é assim. Não é assim. As virgens que tinham azeite nas lamparinas, nas lâmpadas, entraram com o noivo. E as que não tinham azeite nas lâmpadas ficaram de fora. Por quê? Porque as que tinham não puderam doar para as que não tinham. E o que quer dizer azeite? Azeite é o Espírito Santo. Ninguém pode receber o Espírito Santo para outra pessoa. É cada um que tem que receber para si mesmo. Os dons que Deus deu para a gente não pode tirar ele e dar ele para outras pessoas. É elas que têm que receber também. Só os que têm o Espírito de Deus serão salvos, o resto serão perdidos. No dilúvio, só Noé era justo. Noé era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. A Bíblia não diz, se a Bíblia tivesse dito assim, que Noé e sua família eram pessoas íntegras, justas, íntegras entre os contemporâneos, e que a família dele andava com Deus, mas não, fala que só ele que era justo. Ló era um homem justo também, íntegro, mas a Bíblia fala só ele, a Bíblia não fala dele e a família dele. Então, pela influência desses homens, que a família deles escaparam. Mas escaparam só aqui, na terra, das catástrofes da terra. Mas não salvaram, não fala que salvaram para a eternidade. 1 Pedro 2,7 diz assim, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados,
Nem a mulher de Ló, nem as filhas de Ló era justo. Não possuía a justiça de Cristo. E a gente vê que o exemplo deles não foram exemplos de cristãos. As filhas de Ló não agiram como cristãs. A mulher de Ló não agiu como cristã. Ló também não agiu, mas porque ele, infelizmente, bebeu, ficou embriagado e não pôde também, vacilou também, mas Ló era justo. Todos foram perdidos, com exceção de Ló. A família foram perdida. Também na destruição de Jericó, estava Raabe. Raabe foi salva pela fé, pela graça de Cristo e mediante a fé ela foi salva. Mas ela preocupou com a família e pediu clemência para a família. Então eles falaram, nós vamos salvar também, Deus vai salvar a sua família. Mas se você fizer isso, isso e isso. Ela fez e a família também foi salva. Mas para a salvação eterna, ninguém pode fazer isso para ninguém. Somente nós podemos beber da água. Ninguém pode beber em nosso favor. É como se uma pessoa tivesse sede. Quando a gente está com sede, só nós podemos beber água. Ninguém pode beber para nós. Se Noé, Ló e Raabe estivessem no mundo hoje, eles não salvariam ninguém. Somente eles estariam salvos. Nenhum da família dele seria salvo por causa dele, pela justiça dele. O pessoal da família dele podia até se salvar. Mas se eles praticassem, entregassem o coração, se humilhassem como eles fizeram, né? Ninguém, nem Noé, nem Ló, nem Raabe, tem méritos para salvar os filhos. Nem Jó, mas somente o Senhor Jesus tem méritos para nos dar o direito da vida eterna. Somente o Senhor Jesus pode nos salvar. Agora, salvar de uma catástrofe aqui na Terra é mais fácil, né? Mais fácil. Porque também se levar pessoas por meio de influência de outros, levar para as mansões eternas, lá complica. Como complicou o caso de Noé. Noé salvou uns, mas tinha lá Cã era uma pessoa que não tinha nada de convertido nessa pessoa. Já começaram a apostatar. E os outros tudo apostataram também. No caso de Ló, a gente já sabe a história das filhas dele e da mulher dele. Então, se levar pessoas influenciadas por outras pessoas para o céu, certamente essas pessoas vão pecar lá no céu. Na nova terra, né? Elas vão pecar, não vão aceitar. Então, para as pessoas ser salvas, elas têm que querer se entregar e ser transformada pela graça de Cristo aqui na terra, não por influência de ninguém.